Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Francisco Freire, eu sou tutor de vocês da disciplina de Literatura Portuguesa 1. E a partir de hoje a gente vai dar início a uma série de pequenos vídeos falando um pouquinho sobre o conteúdo da prova que vocês vão fazer domingo, a terceira prova repositiva. Todo dia a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um dos assuntos que vão cair na prova, então é interessante todo mundo acompanhar esses vídeos e anotando direitinho o que eu estou falando aqui, estudando pela apostila, vai dar para fazer uma prova excelente, vai dar para fechar a prova, na verdade. Então, vamos lá. Além desse vídeo aqui, é importante vocês usarem o recurso do fórum, não esqueçam disso. Se alguma coisa que eu falar aqui não ficar claro, ou alguma coisa que vocês leram na apostila e não entenderam, gente, não tenha vergonha, vá lá no fórum, faça a sua pergunta que a gente vai responder, tá legal? Então a gente vai dar início hoje a essa série de vídeos, e o primeiro é sobre o capítulo 1 da apostila, que trata de trovadorismo. O trovadorismo, gente, foi o primeiro estilo literário surgido onde hoje a gente chama, no território que hoje a gente chama de Portugal. Foram os primeiros poetas portugueses do que a gente conhece hoje como Portugal, foram poetas trovadores. Eles vinham de várias partes da Europa. O trovadorismo, na verdade, não é um gênero exclusivo de Portugal, ele é um gênero que existiu na Europa inteira. E o trovadorismo foi um gênero muito forte na Idade Média dentro de Portugal. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui de alguns pontos que são bem importantes e eu queria que vocês estudassem esses pontos para a prova de domingo. Primeiro, com relação à língua que é falada nesses poemas. Vocês estão acompanhando aí pela apostila da professora Salma Ferraz, e vão ver que os poemas são escritos em um dialeto meio estranho, não parece bem o nosso português que a gente fala atualmente. Nem aqui no Brasil, nem o português de Portugal. É um pouquinho diferente essa língua. Essa língua, gente, é um dialeto chamado galego-português, que era falado em Portugal durante o início ali durante a metade mais ou menos da Idade Média. Quando o Reino de Portugal surgiu, essa era a língua que os portugueses falavam. Os portugueses e a região ali da Galiza, que fica no norte de Portugal, já na Espanha. Então eles falavam esse dialeto do galego-português. Então vocês vão ler aí, vão encontrar umas palavrinhas meio estranhas, mas essa língua de fato é a antepassada do nosso português moderno. Ela surgiu na Idade Média e foi a língua dos trovadores. Gente, a professora Salma Ferraz, ela divide as cantigas trovadores em 4 tipos de cantigas. Essa é uma divisão bem comum entre os estudiosos da literatura portuguesa e a professora Salma Ferraz adota essa divisão. Quer dizer que vocês vão sempre encontrar. Alguns autores fazem uma divisãozinha diferente. Mas agora, nesse momento, vamos nos focar nesses 4 tipos de cantigas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vocês vão acompanhando aí pela apostila. Vão estudando isso aí para a prova de domingo. Tá legal? O primeiro tipo de cantiga que a professora Salma Ferraz destaca são as cantigas de amigo. Gente, cantiga de amigo é o seguinte. A cantiga de amigo, ela sempre, não há exceções, ela expressa uma voz feminina, um eu lírico feminino. Não quer dizer que o poeta a poetisa fosse mulher, não. Ao contrário, eram homens. Só que eles escreviam como se fosse uma mulher se expressando. Entendeu? Então ele está sempre numa voz feminina. O tema da cantiga de amigo, na maior parte das vezes, trata da saudade de um amado que foi embora, geralmente para a guerra, e não voltou mais. A amada lá o eu lírico feminino fica sem ter notícias desse poeta que foi embora desse amado que foi embora para a guerra, e geralmente é um canto de saudade, são canções muito tristes, são poesias muito tristes. Eu vou ler uma aqui para vocês, uma poesia do rei de Portugal e também poeta Dom Dinis, que está aqui na apostila de vocês, da Salma Ferraz, vocês podem acompanhar por aí, tá legal? Está na página 14. A poesia diz o seguinte: ai flores do verde pino, se sabes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Ai flores do verde ramo, se sabes novas do meu amado, ai Deus e ué. Se sabes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e ué. Se sabes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus e ué. Gente, veja que é uma cantiga, apesar da língua, do galego português, pode ser um pouco estranho aí para algumas pessoas, mas é uma cantiga muito simples. Na verdade, ela tem até uma certa tonalidade popular.
as cantigas trovadoras, elas tinham esse peso popular mesmo. Elas eram músicas, cantigas populares, como vocês conhecem hoje na música popular brasileira e tudo mais. Até a música popular e as cantigas trovadoras têm uma estrutura muito simples, sempre repetitiva, um refrãozinho que fica se repetindo, né? Aqui nessa poesia da página 14 do Dom Diniz, você vê aqui que as estrofes são bem parecidas umas com as outras. Elas ficam repetindo refrões, ficam repetindo a estrutura, chamada estrutura paralelística, né? Então, ela vocês não vão encontrar uma exuberância técnica muito grande, não. Elas são simples mesmo. E aqui, olha só, tem exatamente aquele tema que eu falei agora para vocês. É uma mulher, uma moça, né, cantando de saudades por um amado, que ela não sabe que fim levou esse amado. Esse amado sumiu da vida dela e ela fica cantando de saudades, né? E ela pergunta às flores, não flores do verde pino: você sabe alguma coisa do meu amado? Sabe alguma novidade do meu amado? Né? Sabes novas do meu amigo? Atenção para essa expressão, meu amigo. Quando vocês virem essa expressão no poema, provavelmente vocês estão lidando com uma cantiga de amigo. Essa expressão era muito comum, meu amigo. Amigo significaria mais ou menos sinônimo de amado, né? Então, se sabes novas do meu amigo, ai Deus, Iué. Iué é uma expressãozinha que seria mais ou menos por onde ele anda, onde ele está. Ai Deus, onde é que anda o meu amado? Na segunda estrofe você vai ver que tem mais ou menos a mesma coisa. Ai flores do verde ramo, se sabes nova do meu amado. Ai Deus, Iué, ai Deus, por onde ele anda, né? Ela vai perguntando às flores por onde anda o amado dela e o amigo dela. Então, algumas coisas aí para identificar uma cantiga de amigo. Primeiro, essa expressão, meu amigo. Se você vir essa expressão no poema, você está provavelmente lidando com a cantiga de amigo, né? A estrutura repetitiva, bem repetido aqui, as estrofes, né? A língua, o galego-português, que é uma língua medieval falada lá, antepassado do nosso português moderno, né? E esse tema da saudade, um tema bem frequente na cantiga de amigo, um tema bem frequente na poesia portuguesa posterior também, né? O segundo tipo de cantiga que a professora Salma Ferraz classifica aqui é a cantiga de amor. Aqui a gente já tem uma poesia mais tradicional, né? Agora sai a voz feminina e entra uma voz masculina mesmo. O eu lírico da cantiga de amor é um homem mesmo. O tema da cantiga de amor geralmente é o louvor de uma amada, o louvor de uma mulher belíssima, né? Uma mulher sempre idealizada, que não só dona de dotes físicos muito de destaque, né, muito bonita, mas também moralmente incorruptível para os padrões medievais, né? Então sempre uma mulher muito pura, muito honesta e muito bonita também, né? Então a cantiga de amigo está sempre fazendo esse louvor da mulher amada. O terceiro tipo de cantiga, que a Salma Ferraz traz aqui para a gente, é a cantiga de escárnio. Gente, essas próximas duas cantigas que a gente vai ver agora, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, são parecidíssimas, né? A cantiga de escárnio, que eu vou começar falando dela aqui agora, é uma cantiga satírica. Geralmente ela está criticando alguma coisa, alguma instituição, algum costume social, às vezes criticando os atos daquele mundo medieval e tudo mais, né? Agora a cantiga de escárnio, ela é sempre vaga, ela nunca é dirigida diretamente a ninguém. É uma cantiga satírica, crítica, mas ela não tem um alvo fixo, ela critica instituições, costumes e tudo mais. O quarto tipo de cantiga que a Salma Ferraz traz, que é a cantiga de maldizer, é basicamente a mesma coisa da cantiga de escárnio. A única diferença é que a cantiga de maldizer, ela dirige diretamente a crítica a alguém. Então sempre tem o nome da pessoa lá expresso. Ó, a cantiga está falando mal de você, fulano e tal, né? Então ela dirige diretamente a sua vítima, né? Então, gente, esses são os quatro tipos de cantigas que a professora Salma Ferraz traz. Seria bom vocês darem uma estudada com cuidado nisso aí, né? Tomando por base isso que eu estou dizendo aqui agora, né? E não esqueçam, vão lá ao fórum. Não deixem de ir ao fórum. Se tem alguma coisa que não ficou claro no que eu falei aqui, perguntem. Se na leitura que vocês fizeram da apostila também não ficar claro alguma coisa, perguntem. Mas vamos com base nisso que eu estou dizendo, é uma apostila que não tem erro, tá legal? Amanhã a gente continua. Vamos falar um pouco mais sobre outro assunto, tá bom? Obrigado, gente. Até mais, até amanhã.